Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther da Super Tire Black Tire Pneus Remold. Gente, hoje começa a nossa campanha do Dia dos Pais. Se você ainda não comprou o presente do Dia dos Pais, vem presentear o seu pai com os nossos pneus Remold. Gente, nós temos garantia, selo do Inmetro e o melhor custo-benefício do mercado. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso 195-5515, tá? Coisa mais linda, gente, sério. O carro do seu pai garantindo. Olha isso, gente. Olha esses detalhes. Olha só como ele é borrachudo. Gente, tem garantia o presente do seu pai? O link fica fixado, tanto da medida quanto o da nossa loja, para vocês verem todos os nossos produtos. Vem garantir o presente do seu pai.